Havia uma pequena casa de campo isolada no meio de uma densa floresta. A velha senhora, Dona Maria, morava lá há anos, mas a solidão tornou-se insuportável desde a morte de sua filha, Sofia, e seu genro, Luís. Eles haviam morrido em um trágico acidente de carro há 4 anos, deixando Dona Maria sozinha e cheia de tristeza. Uma noite, enquanto Dona Maria estava sentada em sua poltrona ao lado da lareira, ela ouviu vozes vindas da floresta. Sussurros indistintos que pareciam familiares. Ela se levantou, curiosa, e foi até a janela. Lá, na escuridão da noite, ela viu 2 figuras vagando pela floresta, iluminadas apenas pela luz fraca da lua. Para seu choque e espanto, Dona Maria reconheceu as figuras como sendo sua filha, Sofia, e seu genro, Luís. Eles estavam ali, tão vivos como ela os lembrava. Seu coração acelerou, e lágrimas de alegria correram pelo seu rosto. Ela não conseguia acreditar em seus olhos. Determinada a se reunir com sua filha e genro, Dona Maria se vestiu rapidamente e saiu correndo da casa. A floresta estava escura e silenciosa, exceto pelos sussurros suaves que a guiavam na direção das figuras. Ela seguia os murmúrios, ansiosa para abraçar sua família perdida. À medida que Dona Maria se aproximava, a floresta parecia mais densa, como se estivesse se fechando em torno dela. A ansiedade começou a se misturar com medo, mas a esperança de reencontrar sua filha e genro a impulsionou. Finalmente, ela chegou a uma clareira onde as figuras pararam. A lua lançava uma luz pálida sobre eles, revelando rostos pálidos e vazios. Sofia e Luís estavam lá, mas não eram mais as pessoas que ela conhecia. Seus olhos estavam vazios, suas peles empalidecidas, e eles pareciam estar cobertos de sujeira. Dona Maria correu em direção a eles, gritando seus nomes, mas eles não reagiram. Em vez disso, eles começaram a recuar lentamente na floresta escura. Dona Maria continuou a segui-los, desesperada. A floresta parecia interminável, e a escuridão se fechava ao redor dela. Os sussurros se tornaram mais intensos, sussurrando palavras indistintas que ecoavam em sua mente. Ela estava perdida, completamente perdida. De repente, ela tropeçou em algo no chão. Era uma pá suja de terra. Dona Maria olhou ao redor e percebeu que estava em um cemitério abandonado. Ela olhou para as lápides e viu os nomes de sua filha e genro gravados nelas, com as datas de suas mortes há 4 anos. Dona Maria então compreendeu a verdade horrível. Aquelas figuras na floresta não eram sua filha e genro, mas alguma entidade maligna que havia assumido suas formas para atraí-la para o cemitério. Ela estava em um pesadelo terrível. Dona Maria tentou fugir, mas era tarde demais. As sombras a cercaram, puxando-a para baixo, para o túmulo de sua filha e genro. Ela gritou em agonia enquanto era arrastada para o solo gelado, e a terra começou a se fechar sobre ela. A última coisa que Dona Maria viu foi o rosto vazio de sua filha, agora transformado em um sorriso sinistro. E então, o silêncio absoluto tomou conta de tudo. A floresta voltou a ser silenciosa, exceto pelos sussurros que continuavam a pairar no ar. E assim, a velha casa de campo na floresta permaneceu abandonada, escondendo a terrível história de Dona Maria e seu encontro com o passado sombrio que a assombrava. A notícia do desaparecimento de Dona Maria se espalhou pela cidade e criou um mistério que intrigou os moradores. Alguns diziam que ela havia enlouquecido e fugido para a floresta, enquanto outros acreditavam que algo mais sinistro estava em jogo.
A verdade, no entanto, permaneceu enterrada junto com Dona Maria naquela clareira macabra. Enquanto os anos passavam, a casa de campo de Dona Maria permaneceu vazia, ganhando a reputação de ser amaldiçoada. Os moradores locais evitavam a área e a floresta se tornou um lugar sinistro e temido. Um dia, um jovem casal, André e Clara, decidiu explorar a floresta, ignorando os avisos dos moradores sobre a casa de campo abandonada. Eles eram recém-casados e aventureiros, em busca de emoções e histórias assustadoras para contar aos amigos. Eles chegaram à clareira e ficaram impressionados com a aura sombria do lugar. André, em sua curiosidade, começou a cavar em torno das lápides antigas. Ele encontrou a pá suja de terra, exatamente como Dona Maria havia encontrado. Clara começou a sentir um arrepio na espinha, mas eles continuaram cavando. À medida que a noite caía, eles descobriram algo chocante. A pá de André atingiu algo sólido, e quando eles cavaram mais fundo, descobriram um caixão antigo. O medo começou a tomar conta deles, mas a curiosidade os impeliu a abrir o caixão. Quando a tampa se abriu, um cheiro pútrido e nauseante se espalhou pelo ar. Lá dentro, encontraram os restos mortais de Dona Maria, com os olhos congelados em um olhar de terror eterno. O casal gritou de horror e tentou fugir da clareira, mas algo estranho aconteceu. As sombras ao redor da clareira começaram a se contorcer e se mover. Figuras escuras e vultos começaram a surgir, suas formas distorcidas e assustadoras. Eles cercaram André e Clara, fechando o círculo lentamente. Em pânico, o casal tentou fugir, mas as sombras pareciam estar em todos os lugares, bloqueando cada tentativa de escape. Os sussurros indistintos encheram seus ouvidos, e eles começaram a se sentir fracos e entorpecidos. Finalmente, as sombras os envolveram completamente, e a última coisa que André e Clara viram foram os rostos vazios e sinistros de Dona Maria, Sofia e Luís, todas as vítimas da maldição da floresta. A casa de campo abandonada na floresta permaneceu como um monumento sombrio para os eventos misteriosos que ocorreram lá. A história do casal desaparecido se espalhou pela cidade, e a floresta se tornou ainda mais temida e evitada. O segredo obscuro da floresta permaneceu intacto, e ninguém ousou desafiar a escuridão que a envolvia novamente. E assim, o terror continuou a assombrar aqueles que se aventuravam perto da casa de campo abandonada e da clareira onde o passado sombrio estava enterrado.